Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Este post é do subreddit Relationship Advice e foi feito pelo usuário Temporary Anxiety 12. Noiva, 30 anos, excluiu conversas antigas depois que eu, 32 anos, as encontrei. O que fazer? Minha noiva e eu somos usuários do Reddit. Ela praticamente só observa e eu sou mais de postar. Tenho um pequeno negócio e às vezes faço trabalhos pelo meu perfil principal do Reddit. Costumo manter minha conta conectada, pois minha noiva usa o Reddit no celular e quase não acessa pelo nosso laptop compartilhado. Eu ia revisar uma mensagem enviada ao cliente para confirmar se informei todos os detalhes corretos. Eu uso o Reddit antigo e, por hábito, só digitei oldreddit.com e abri a caixa de mensagens. Bem, eu estava no Reddit da minha namorada. Eu percebi imediatamente, mas também notei que a terceira mensagem mais recente visível, sem precisar rolar a tela, tinha o título Tinder. Isso chamou minha atenção na hora, e no segundo seguinte eu li o corpo da mensagem, que dizia algo como: vi seu perfil no Tinder e encontrei seu nome de usuário do Reddit, enviada há 1 ano. O detalhe é que nós começamos a namorar há 2 anos. Eu, aos 25 anos, teria tido uma reação bem diferente do que eu, aos 32. Eu imediatamente saí da conta dela sem bisbilhotar mais nada e fui lá fora. Meu coração estava disparado, minha mente também. Me recomponho, volto e envio mensagem para minha noiva perguntando quando acabaria o trabalho. Ela respondeu que seria em 1 hora. Então, eu disse, preciso te perguntar uma coisa quando você chegar em casa. É algo meio sério, mas não é nenhuma catástrofe nem nada assim. Ela me perguntou o que houve, e eu disse que acabei vendo sem querer parte da caixa de entrada dela no Reddit, que não estou arrasado e não olhei muito, mas preciso perguntar algo sobre uma mensagem que vi. Ela só respondeu, ok. Eu só queria que ela me contasse o que aconteceu e decidi traçar limites na minha cabeça sobre o que seria aceitável e inaceitável. Perguntei se ela estava no Tinder por curiosidade ou busca de confirmação. Ai, mas aceitável e possível de lidar. Ela não estava no Tinder para conhecer alguém para transar. Inaceitável. Ela chegou em casa, me evitou por alguns minutos e eu a cumprimentei com um beijo e um abraço. Falei que vi a mensagem sobre o Tinder de 1 ano atrás. Comecei a explicar como aconteceu e o que eu vi. Ela não respondeu, ficou em silêncio. Perguntei a ela sobre o que era a mensagem. Ela disse que não se lembrava. Pedi para ela mostrar no celular. Ela disse que apagou. Meu coração despencou. Perguntei por que ela apagou. Ela disse, não sei, fiquei chateado. Eu não estava preparado para que ela tivesse apagado as mensagens. Depois de pensar, lembrei que ela mencionou apagar conversas em outras redes sociais e chamou isso de limpeza para que as caixas de entrada não ficassem cheias. Minha mente disparou e comecei a pensar no que mais ela escondia. Levantei, vesti a jaqueta e saí. Ela perguntou, você vai me deixar? Eu disse que não e saí, dando uma volta no quarteirão. Quando voltei, cerca de 30 minutos depois, ela estava deitada e obviamente tinha chorado. Eu disse, está tudo bem, tudo vai ficar bem. Não estava, mas eu não queria vê-la daquele jeito. Tentei conversar e fazer perguntas, mas ela estava distante, silenciosa e não respondia diretamente. Não quis me contar sobre a mensagem. Ela me disse que não estava ativa no Tinder. Ela falou que não sabe por que apagou a mensagem. Ela fez isso porque estava tentando evitar mais problemas. Ela não se lembra se apagou outras mensagens do celular, das redes sociais, etc. Depois de 3 a 4 horas tentando fazer perguntas e conversar com ela sem chegar a lugar nenhum, eu me cansei e fui dormir. Acordei esta manhã e saí de casa antes dela ir para o trabalho. Voltei para casa e agora estou me perguntando o que diabos fazer a seguir. Não sei o que aconteceu, então acho injusto decidir com evidências incompletas. Mas também sinto que ela está me dando informações incompletas de propósito. Por exemplo, apagar as mensagens. Para aqueles que já tiveram cônjuges, noivos, etc., que apagam conversas que poderiam colocá-los em apuros. Como você responde a isso? Bem, OP, veja qual é o problema. Quem não tem nada a esconder, não tem nada a esconder. Mesmo que pareça meio ruim, deveria ser fácil de explicar porque a verdade é bem direta. A menos que você esteja sendo completamente incriminado por, sei lá, uma agência de inteligência, então sim, deveria ser fácil de explicar. Mas apagar mensagens, te dar respostas vagas, se recusar a responder perguntas e coisas assim, isso não parece nada inocente.
E existe uma diferença entre estar nervoso e envergonhado e mentir e esconder as coisas. Então, do jeito que eu vejo, você tem duas opções. Você pode simplesmente admitir que não consegue mais confiar nela e, infelizmente, precisa seguir em frente com a sua vida, ou fingir que ela está sendo totalmente transparente e sincera em tudo o que diz, que nada de ruim aconteceu e continuar com o relacionamento. Considerando que ela não quer responder, o que acontecer depende só de você. Eu ficaria de coração partido e seguiria em frente. E vocês, o que acham? Comentem aí, e agora vamos ver os comentários da comunidade. Donald está na área e diz: termina com essa traidora. Ela apagou as mensagens depois que você viu. Ela estava destruindo as provas. Opie responde: vai ser difícil? Preciso de mais tempo para pensar. Também quero saber quais serão os próximos passos dela. Estou esperando que ela volte hoje à noite, conte a verdade e então decido o que fazer. Mandei mensagem. Quero conversar quando você chegar. Câmera AI diz: tudo o que posso dizer com confiança é que ela sabe que fez algo errado e está mentindo sobre isso. Todas as reações dela são clássicas de quem foi pego fazendo algo que sabe que estava muito errado e que tem consequências sérias. Por que ela chorou? Porque agora ela foi pega numa mentira, sabe que a verdade vai te machucar e terá que encarar as consequências de suas ações. Por que ela ficou quieta? Ela não conseguiu pensar em nenhuma desculpa razoável e não suportou contar a verdade. Por que ela apagou tudo? Para remover as evidências, assim você não pode mais verificar o que ela afirma. Não posso dizer se ela traiu, mas as atitudes dela gritam culpa. Você precisa decidir o que vai fazer se, ou quando, descobrir o que ela fez, seja um caso emocional, troca de mensagens picantes ou traição completa. Isso precisa ser feito sem toda a emoção de uma conversa com ela. Então você precisa sentar com ela e dizer diretamente que sabe que ela está mentindo e escondendo alguma coisa. E a única chance que o seu relacionamento tem é se ela for completamente honesta e permitir acesso irrestrito a todos os dispositivos daqui pra frente. Boa sorte! Iop responde: estou lutando contra a vontade de juntar minhas coisas e ir embora. Ela ainda não entrou em contato comigo hoje. Quero dar a ela uma chance de se abrir e vou ouvi-la, depois seguir em frente de algum modo. No entanto, pelo modo como ela age, acho que isso não vai acabar de forma simples ou definitiva, independentemente do que eu faça. E o Skipster diz: pelo menos você descobriu que sua garota não é confiável ou leal antes de se casar. Agora que sabe disso, se casar com ela, não pode reclamar que ela não é confiável nem leal. Edição de Iop, 18H, 4 horas após a postagem original. Decidi não falar mais com ela hoje. Passei as últimas horas organizando algumas coisas, lendo comentários e falando com amigos. Estou indo para a casa dos meus pais passar o fim de semana e, se necessário, posso ficar mais tempo. Vou tentar explicar isso a eles. Primeiro explicando o que é o Reddit e depois o Tinder, o que já apresenta um novo conjunto de desafios. Obrigado pelos comentários e apoio. Estou exausto agora e tento não pensar no resultado. Continuo lembrando que é o certo a fazer. Tenho me mantido emocionalmente estável apesar da confusão interna. Preciso encerrar esse capítulo e seguir em frente, mesmo sendo doloroso e sentindo falta dela. A vida continua. Obrigado novamente. Atualizarei vocês após o fim de semana. Bem, a comunidade concorda que ela deve estar escondendo alguma coisa, e aparentemente a OP tem tomado decisões. Então vamos para a primeira de 2 atualizações para ver o que aconteceu em seguida. Passei a noite de sexta-feira e o sábado na casa dos meus pais, em uma cidade vizinha. Graças a Deus por eles. Foi emocionante, mas eles apoiam qualquer decisão que eu tomar. Ela tentou falar comigo na manhã de sábado e passou o dia todo mandando mensagens, pedindo para conversar e enviando longos textos com justificativas e medos. Agradeci por isso, já que ela não tinha me dado nada para processar antes. Respondi que estava lendo as mensagens e refletindo sobre o que ela dizia. Ela pediu para eu voltar para casa e disse que iria no domingo de manhã. Esta manhã, eu voltei para casa e comecei a tremer quase imediatamente depois que saí do carro. Eu não queria estar lá, não queria falar com ela. Mas essa é a pessoa com quem eu planejava me casar. Digo a mim mesmo que mereço um desfecho para esse relacionamento. Ela não queria começar a conversa. Nós sentamos em silêncio por alguns minutos. Eu me cansei e perguntei se havia mais alguma coisa que ela queria me dizer. Ela apenas repetiu a história que já tinha contado por mensagem e não estava mais ativa no Tinder. Ela não me contou sobre esse episódio há 1 ano, porque primeiro, nada aconteceu de fato. E segundo, ela tinha medo que eu a deixasse. Ela não queria que eu a deixasse agora. Ela me disse o quanto me amava e queria construir uma vida juntos.
Falei para ela que mesmo sem nada ter acontecido, como apagou todas as evidências, só a palavra dela restava como prova. Ela mostrou que a palavra dela não era confiável, então não consigo encontrar uma conclusão lógica para superar isso. Se ela tivesse me contado quando aconteceu, há um ano, teríamos conversado, enfrentado as consequências e as coisas seriam diferentes. Mas isso aconteceu há um ano. Ela nunca me contou. Ela apagou todas as evidências quando eu descobri e se fechou quando eu perguntei sobre isso. Disse a ela que não poderia construir uma vida com alguém assim. Ela ficou arrasada e fiquei muito triste de vê-la. Falei que conversaríamos sobre como seguir em frente cada um por si quando ela estivesse pronta, pois queria que soubesse que me importo. Ela realmente é uma pessoa incrível, mas eu disse a ela que ela perdeu a chance comigo. Eu disse a ela que não a odeio, mas que um de nós vai se mudar e que não estamos mais juntos. Ela não tem para onde ir, então vou ficar no quarto de hóspedes. Provavelmente alugarei outro apartamento e quebrarei meu contrato. Vou dar a ela de 1 a 2 semanas para decidir se vai ficar pelos 45 dias necessários ou não. Não sou particularmente fã deste lugar, mas vou ficar se ela sair depois de 1 ou 2 semanas. Esta é uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Estou muito emotivo, mas preciso manter a compostura porque tenho 2 semanas muito ocupadas de trabalho pela frente e preciso dar conta. Isso vai ajudar. Obrigado novamente pelo seu apoio. Edição de OP, 2 da tarde de segunda-feira. Li comentários e falei com amigos e família sobre conviver com ela por 2 semanas. Todos acham que não é uma boa ideia. Vou me mudar temporariamente para a casa dos meus pais nesta quarta-feira. Avisei o proprietário do imóvel que vou rescindir o contrato antes do prazo, então ela tem 45 dias para achar outro lugar. Não vou ajudá-la com isso de forma alguma. Além disso, nunca entrei nos detalhes do que realmente aconteceu com ela quando finalmente conversamos. Ela quis se explicar e eu deixei, mas não tive interesse em aprofundar mais. Quis dar a ela uma chance de dizer o que tinha para me dizer, mas minha decisão já estava tomada antes mesmo de sentarmos para conversar ontem. Por fim, vi alguns comentários dizendo que estou sendo bonzinho demais, ou um capacho, respeitosamente discordo. Criamos um vínculo íntimo e especial entre nossas personalidades e planejávamos passar a vida juntos. Eu a amo e ainda amo, mas não posso mais ficar com ela e não tenho expectativa de reconciliação ou de tentar novamente. Essa mulher foi a luz da minha vida nos últimos 2 anos. As pessoas cometem erros, causam dor sem querer. Se ela tivesse me chamado para conversar há 1 ano e me contado o que estava fazendo, mostrado mensagens e provado que, mesmo tendo cometido um erro, me contou imediatamente, talvez eu estivesse falando outra coisa agora. A incerteza sobre o que mais foi escondido e ver o verdadeiro caráter dela aparecer como manipuladora e enganosa foi o golpe final. Mas ela é um ser humano, uma boa pessoa. Ela não é a melhor para mim, mas ainda é uma boa pessoa. Ela merece ser feliz, mesmo sem mim em sua vida. Não é meu dever impor um julgamento kármico sobre ela por ter me prejudicado. Meu dever é apenas evitar que eu mesmo esteja novamente na linha de fogo dela. Obrigado novamente a todos, muito amor a todos. Certo, parece que acabou e o OP já tem um plano, mas ainda falta na atualização final. Então vamos ver como essa história termina. Já se passaram 3 semanas desde que tudo desmoronou. Eu tirei todas as minhas roupas e itens necessários e fui para a casa dos meus pais, em uma cidade vizinha. Pelo que eu sei, ela ainda está lá. Não falo com ela há quase 2 semanas. Preciso buscar mais coisas antes do contrato de aluguel acabar em 30 dias. Parece clichê, mas vou deixar todo o resto lá porque muita coisa provavelmente me lembraria dela. Achei um lugar menor, mas mais perto do meu trabalho, para onde vou me mudar em 3 semanas. Meus amigos têm sido incríveis, me recebendo em suas casas para conversar. Meus pais sempre foram maravilhosos e me apoiaram, e agradeço a Deus por ter a família e os amigos que tenho. Quando a vida desacelera e fica silenciosa, minhas emoções vêm à tona. Esta é uma mulher que eu amei profundamente e de verdade. Eu queria construir uma vida linda com ela, queria ter filhos, comprar uma casa e fazer todas as coisas maravilhosas que um casal faz. No entanto, consigo refletir sobre as mentiras, o engano e o verdadeiro caráter dela, e isso me faz parar de sentir remorso por ter terminado com ela. Uma coisa que ajudou foi que comecei a sair com outra mulher, bem casualmente. Ela não é exatamente meu tipo, mas é muito atraente. Eu disse para ela que estou muito longe de querer algo sério ou comprometido, e ela está na mesma situação. Basicamente, ela só quer transar comigo.
Fui bem nos meus dias de solteiro. Minha ex foi quem me fez perder o interesse em conversar, ter intimidade ou passar tempo com qualquer outra mulher. Confio que encontrarei outra mulher assim. Até lá seguirei sendo adulto e mantendo relacionamentos casuais como antes. Resumindo, estou de coração partido. Alguns dias são melhores que outros, mas continuo seguindo em frente e focando no meu dia a dia por enquanto. Meus objetivos vão mudar e meu foco volta para mim, não mais para uma parceira. Para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido, siga em frente, levante a cabeça, olhe para si mesmo no espelho e perceba que, enquanto você se esforçar muito para ser a melhor versão de si mesmo, vai atrair as pessoas certas para a sua vida. E às vezes, alguém pode parecer a pessoa certa, mesmo não sendo, mas não comprometa seu próprio valor e respeito próprio por causa de outra pessoa. Mantenha sua posição e seja o melhor que você puder ser. Muito obrigado a todos pelas palavras e pelo apoio. Adeus. Bem, OP, é claro que você está de luto pelo relacionamento perdido, mas todos nós sabemos que as coisas melhoram. Você só precisa, como disse, continuar seguindo em frente. Então, desejo tudo de melhor para você. Se cuida e obrigado por compartilhar. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e é do usuário Xixi. Ele disse em breve, algumas vezes demais. Então eu fui ao extremo. No início dos anos 2000, trabalhei para uma empresa de telecomunicações do leste do Canadá que se fundiu com outra do oeste canadense. Espero que o antigo gerente de área veja isso. Em dezembro daquele ano, a empresa anunciou que daria um aumento de até $3,50 para os representantes de atendimento. Esse aumento era dado porque temiam que funcionários do leste se unissem ao sindicato do oeste. Os aumentos seriam concedidos pelos gerentes de área a partir de janeiro. Nosso gerente de área tinha 7 ou 8 lojas, então presumi que levaria 1 ou 2 meses para implementar os aumentos. Em fevereiro, comecei a perguntar ao gerente de área sobre o aumento, e ele sempre dizia que seria em breve. Perguntei a ele 5 ou 6 vezes entre fevereiro e maio. Percebi que ele adiava ao máximo para aumentar seus bônus trimestrais. No início de maio, escrevi uma carta de 4 páginas em tom bem duro e guardei para o momento certo. O momento certo chegou na sexta-feira do feriado prolongado de maio. Naquela manhã, o gerente da área apareceu e, como sempre, perguntei sobre o aumento. Ele disse que viria em breve. Felizmente, esse homem gostava de se gabar do chalé dele em Muskoka, e eu usei isso a meu favor. Ele comentou que sairia para o chalé por volta do meio-dia. Perguntei quanto tempo levava a viagem. Ele disse que planejavam chegar por volta das 3 da tarde. É aqui que a mágica acontece. Às 16 horas abri meu e-mail de trabalho e enviei minha carta de 4 páginas sobre como nós, funcionários, estávamos sendo prejudicados pelo gerente de área e por que um sindicato estava se tornando a única opção. Para o e-mail direto do presidente e CEO. Sábado de manhã cheguei ao trabalho às 7 horas, queria que o CEO desse uma bronca nele para estragar o fim de semana dele. Em vez disso, ele foi obrigado a dirigir de volta para Toronto, vindo de Muskoka, para se desculpar comigo e me informar que todos na área receberiam um aumento retroativo a 1º de janeiro e que todos da minha loja receberiam um aumento máximo. Consegui me vingar muito mais do que eu poderia imaginar. Conversamos no estacionamento e vi o rosto dele. Ele queria me ver morto, mas havia perdido. Ele disse que estraguei o fim de semana dele e que gostaria que eu tivesse falado com ele antes. Eu disse a ele que ficaria feliz em encaminhar o e-mail que escrevi para o CEO, que documenta todas as datas e horários em que tentei falar com ele e ele me ignorou. Disse a ele que estava me roubando ao atrasar meu aumento, então acho justo ele perder o bônus e ter um fim de semana ruim. Nesse momento decidi que eu comandava a reunião e a encerrei nos meus termos. Eu disse que não havia mais nada a discutir e que eu estava indo para a loja. Me despedi dele da forma mais desagradável possível. Disse para eles terem uma ótima viagem para Muskoka. Ouvi dizer que é um lugar bem bonito e fui embora. Não temi retaliação, pois planejava sair em 6 a 8 meses, já que estava iniciando minha carreira. Recebi inúmeras ligações de colegas de outras unidades me agradecendo e fiz questão de contar toda a história, já que ninguém me pediu para ficar em silêncio. OP, isso foi genial. Você não só conseguiu o aumento máximo para todos, como também dividiu o fim de semana dele com 6 horas extras de viagem, e ainda fez ele perder o bônus. Perfeito, né, OP? Obrigado por compartilhar. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Se você chegou até aqui no vídeo, presumo que goste dessas histórias, então aqui vão mais algumas que talvez goste.
E se você não tiver tempo para assistir outra história agora, salve para ver depois. E também não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se.